a paz do Senhor esteja convosco. O irmão que fala para vocês chama-se Alfredo Graça. Convidamos o irmão para subscrever e dar um like no final do vídeo. Estamos aqui com o irmão, vamos dar a oportunidade dele se apresentar e dizer alguma coisa. Cordiais saudações a todos os irmãos. Quem vos fala aqui é o irmão Maurício. Ok, desta feita, o nosso estudo de hoje será em forma de pergunta, mas o tema de hoje é sobre a criação da humanidade. Acredito que esse tema faz ainda confusão para certas pessoas e hoje teremos essa oportunidade de esclarecer ou serão esclarecidas algumas dúvidas que alguns de nós têm em função da criação da humanidade. Irmão Maurício, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Espero que estejas bem. Sim, sim. E desta feita vamos começar com a questão em causa nesse momento. Eu gostaria de saber, o telespectador também gostaria de saber, se o homem foi criado ou evoluiu, veio de uma evolução. Muito obrigado, querido irmão. Agradecemos já a oportunidade que nos foi concedida. Obrigado pela pergunta que foi muito direta. Será que o homem evoluiu ou foi criado? Muito respeitosamente aos nossos irmãos que acreditam na teoria da evolução, porque verdadeiramente ninguém testemunhou também a questão da evolução do homem. Alguns acadêmicos, através de alguns testes, algumas pesquisas, entendem que o homem evoluiu, mas essa evolução foi por cerca de bilhões e milhões e milhões de anos. Quer dizer, o universo surgiu já há bilhões de anos, o nosso planeta, a vida na Terra evoluiu em milhões e milhões de anos. Mas nós aqui vamos pautar pela criação do homem, porque o homem, muito respeitosamente, não evoluiu. O homem foi criado, porque o homem foi um plano da parte de alguém que muito lhe amou e lhe deu essa honra. E para tal vamos abrir alguns textos bíblicos, porque a Bíblia é um documento histórico que traz informações para podermos entendermos essa questão. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Eu vou ler alguns trechos, os irmãos me acompanhem. Gênesis capítulo 1, vamos ler o primeiro versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia é muito clara, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, houve um sujeito que praticou uma ação. Esse sujeito é Deus. O interessante é que a expressão que está aqui, criou, é uma expressão hebraica que é parar. E dentro do contexto bíblico, a expressão parar é só aplicada ao Deus Criador. Por quê? Porque parar é criar do nada. As demais pessoas que criam ou inventam, os arquitetos, eles criam a partir de uma outra coisa. O único que cria do nada, o único que cria com o verbo parar é o Senhor Deus. E no versículo 26 e 27 diz o seguinte, 26 e 27, vamos no versículo 26 e 27, diz assim: e disse Deus, façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E vamos pular no versículo 31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã o dia 6. Então, irmãos, essa informação é muito crucial, porque Deus aqui diz que criou o homem, não só diz que criou o homem, mas criou o homem no sexto dia. Então, logo desmonta essa teoria de que o homem evoluiu há milhões e milhões de anos, que o homem foi criado no sexto dia da criação. E também aproveito já para referir aos irmãos que acreditam também na teoria da evolução. Tem irmãos cristãos que acreditam nisso, de que os dias da criação não são literais.
Não, os dias da criação são literais, porque se não for literal, o sétimo dia da semana também não seria literal. Mas para isso estudaremos futuramente sobre esse assunto para ampliarmos mais conhecimento concernente a isso. Para o Ok, agradecemos muito pelo esclarecimento que conseguiram fazer, mas mesmo ainda assim gostaríamos de saber como é que o homem foi criado. Obrigado, irmão, graças a Deus. A Bíblia, como nós já vimos, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, o homem tem traços não apenas psicológicos ou emocionais, mas também físicos, que se parecem com Deus. E vamos ver de que forma o homem foi criado. Porque nós vimos que no princípio Deus criou do nada, Deus faz as coisas já existir, mas depois vamos ver qual é o processo pelo qual Deus usou a ferramenta que Deus usou para criar o homem. Será que através da evolução das células, que eram complexas e simples, depois começaram a desenvolver, ou através de um outro material? Vamos na Bíblia para vermos a resposta. Vamos em Gênesis capítulo 2, no seu versículo 7. Diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus criou o homem a partir do barro. Então Deus fez o homem a partir do barro, e futuramente poderemos estudar aprofundadamente para vermos cientificamente, se há documentação, não por minha parte, porque eu não sou especialista nisso, mas se há cientistas que fizeram estudo, puderam comparar os elementos, os minerais que compõem o homem, porque nós, por exemplo, temos ferro, cobre, temos zinco, precisamos do nosso corpo, precisa do zinco. Então esses elementos químicos que estão na tabela periódica, que compõem o homem, será que a terra, o barro, tem esses elementos também? Futuramente veremos isso, mas a prova bíblica é de que o homem foi feito a partir do barro e Deus soprou no desenho que ele fez e o homem se tornou alma vivente, ou seja, se tornou ser vivo. Essa expressão alma no hebraico é nefesh, que significa ser vivo, um ser. Tem um vasto significado, mas nesse contexto é um ser vivo, um ser que está vivo. Ok. Agradecemos também por esta questão. Irmãos, parem de acreditar que o homem veio da água, como veio dos outras composições, como o irmão já frisou aqui. O irmão até esclareceu melhor. Então, parem de acreditar. Tudo que existe é porque foi criado. Então, parem de acreditar. Mas mesmo nessa senda, gostaria de saber, por parte do irmão Maurício, qual é o propósito do homem, né? Da criação do homem? Qual é o propósito do homem? O propósito do homem, da criação do homem, nesse caso, o homem, nós vimos que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Certo. E se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, vamos fazer uma comparação não perfeita, mas imperfeita. Deus é o soberano do universo, criador de tudo quanto existe. Certo. E a Bíblia nos mostrou que quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, lhe deu domínio sobre quê? Todos os seres que estavam aqui na terra. Mas além disso, vamos ler também outro texto que nos dá luz sobre esse assunto. Vamos em Salmos, no livro de Salmos, vamos ler o texto que está em Salmos, capítulo 8, Salmos, capítulo 8, versículo 3 até 6. Diz o seguinte: Quando vejo os teus seios, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Então esse texto é um texto paradoxal em que sentido? Ao mesmo tempo que o texto mostra a pequenez do homem em relação a Deus, mostra também a grandeza do homem em relação à criação de Deus. Isso nos mostra que o homem é
criação de quem? De Deus. Agora, qual é a resposta que vamos dar na questão que o irmão fez? O propósito da criação do homem. O propósito da criação do homem é refletir a imagem de Deus, ou seja, o homem glorificar a Deus. E para fecharmos já com essa questão também, para implementar muito bem, vamos aqui em 1 Coríntios, vamos ver um texto muito maravilhoso que a palavra de Deus eterno nos revela. 1 Coríntios capítulo 10, no seu versículo 31, diz o seguinte: os irmãos que estão em casa acompanhem muito bem, prestem bem atenção, porque esse tema é muito importante. É muito importante compreendermos esse tema. Vamos ler, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então esse texto nos mostra que tudo que o homem tem que fazer é para a glória de Deus. Eu no final desse vídeo, terei que lhe perguntar aos irmãos se o que nós estamos a fazer, estamos a comer e beber, é para a glória tua ou para a glória de Deus. Mas ainda fica assim em branco, no final nos apelos que nós vamos dar esse ponto também. Acredito que ficou patente aí, eles estão conscientes disso, mas ainda mesmo assim, como estamos na criação, acredito que as perguntas serão mesmo da criação. Qual é a prova? Não sei se o irmão Maurício tem uma prova, né, da criação, né, uma prova científica da criação do homem. Muito obrigado, irmão. Com relação à prova científica da criação do homem, e nesse caso de uma forma oposta, e não da evolução do homem, primariamente não tenho aqui prova, tipo, no sentido científico, como entrar no laboratório e tudo muito mais. Não estou a dizer que não existem essas provas, porque os homens especializados nessa área podem provar isso, de que o homem foi feito preparado e não evoluiu por longos milhões e milhões de anos. Mas eu vou trazer outra prova científica, que é a Bíblia Sagrada. Mas como é que eu vou trazer essa prova científica? Como é que a Bíblia Sagrada vai ser prova científica para podermos provar que o homem foi criado e não evoluiu? Primeiro eu vou usar um personagem histórico que fora da Bíblia é reconhecido. Quem é esse personagem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma figura histórica, documento científico, muitos estudiosos que são especialistas em história. Vou dar um exemplo aqui do Flávio José, acho que ele era judeu, se não me engano. Ele faz menção de Jesus Cristo. Jesus Cristo verdadeiramente existiu como uma figura histórica. Agora, se Jesus Cristo existiu e é uma figura histórica, é muito conhecida, acho que é a pessoa mais conhecida, além do universo do planeta Terra, ele é que é mais conhecido, é mais seguida até. Vamos ver o que essa figura que é histórica afirmou quando lhe perguntaram um ponto que tem que ver com a questão do ser humano. Vamos no livro dele. Em Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma figura histórica, só de ressaltar, nos diz no que concerne ao ponto que o irmão perguntou. Vamos em Mateus 19. Mateus capítulo 19, nos versículo 3 até versículo 5. Vamos ler, diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os fariseus, chegaram aos pés de quem? Aos pés de Cristo. Aos pés dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez num princípio, macho e fêmea, os fez? Irmão, vem uma afirmação muito poderosa. Jesus Cristo está a dizer, ao responder esses homens que lhe perguntaram se ele se dá a carta de Deus, vocês não têm lido, ler aonde? Obviamente na palavra de Deus, que é um documento, é bíblico, quer dizer, é sagrado, mas também um documento histórico. Jesus Cristo está a fazer referência à Bíblia Sagrada, porque nós lemos no início que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 17 diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
e macho e fêmea, no versículo 27, os fez. E aqui Jesus está usando esse documento histórico, que é a Bíblia, dizendo que você não tem lido desde o princípio que Deus fez macho e fêmea. Então, nosso irmão, além daquelas provas laboratoriais, temos aqui prova bíblica e de um personagem histórico que usou a Bíblia para afirmar que o homem foi feito lá no princípio. E não só esse personagem bíblico, que é Jesus Cristo, ele autodeclarou-se como Filho de Deus Altíssimo. Isso significa dizer que, se ele é o Filho de Deus Altíssimo, ele não só contemplou também que a criação do homem, mas sim, ele participou na criação do homem. Então, ele está falando com experiência, não só porque foi uma testemunha separada. Então, agradecemos pelo esclarecimento, né, dessa questão, mas ainda assim gostaríamos de saber qual é o apelo que o irmão tem para os teóricos da evolução. Para todos os irmãos que acreditam na teoria da evolução, de que o homem evoluiu, não temos nada contra vós. Vocês são nossos irmãos, todos nós procedemos de quê? De um só Deus. Eu entendo que na vossa percepção de que o homem veio do quê? Do macaco, tudo muito mais. Ou seja, o homem veio partiu de uma célula simples, que era chamada a célula eucarionte, e depois começou a evoluir, chegou para a célula procarionte, quer dizer, uma célula mais complexa. A partir dessa célula mais complexa, houve muitas mutações, o homem foi evoluindo, até se tornar um primata, e depois diferentes espécies surgiram por aí. Eu não quero desacreditar na teoria que você acredita. Não quero te desacreditar, te desmentir, te dizer que você é falso, ou vos dizer que vocês são falsos. Vocês estão errados, eu estou certo, a questão não é essa. Mas o que eu quero te dizer nessa tarde são dois pontos. De que Deus te criou, Deus é que te criou, e Ele te criou para algo melhor e maior. Você é uma das coisas mais lindas que Deus fez. Deus te criou. Esse Deus que te criou, em breve Ele vai vir nas nuvens dos seus 6 anos. Ele vai vir para te levar em casa. Ele vai vir porque Ele te ama. Ele vai vir e viver eternamente contigo. Então, irmão, se Deus te criou, então, irmão, se Deus te amou e te ama, viva para a glória dele. Assim como você vive para glorificar os teus pais terrenos, porque eles te deram vida. Imagina aquele que criou todos. Todos nós vivemos de um só Deus. Um só Deus. Aquele Deus que Jesus te testemunhou. E você tem que viver para a honra e glória dele. Saiba, irmão, que essa teoria que você verifica da evolução pode ser o Deus que você tem. Mas Deus está te apelando mediante a sua palavra. Viva para a glória de Deus. Foi Deus quem te criou. E no estudo passado, o irmão Leonardo leu um texto muito maravilhoso. Eu vou lê-lo novamente para já dar por terminar, que é Isaías capítulo... Vou pedir para o irmão Marcelo de graça ver na versão dele. Isaías capítulo 45, versículo 18. É um texto muito forte. Isaías, não, naquela versão da Bíblia Strong, na versão Strong. Strong. Isaías 45, versículo 18. Irmão, faça a sua questão no texto. Isaías 45, versículo 18. Irmão, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e a estabeleceu, não a criou para ser um caos. Irmão, Deus criou essa terra não para ser um caos. Porque o irmão pode reclamar, não, mas vai crer na evolução, porque o vosso Deus que criou nos deixou na miséria, nos deixou na destruição. Nos deixou, nos abandonou, não se interessa conosco, não. A palavra dele afirma que Deus não nos criou, ou seja, não criou a terra para que seja um caos, uma desordem, mas sim com um propósito. Deus criou a terra com um
propósito. E para eu fechar com esse estudo bíblico, irmão, vamos ler o último texto. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2. Tem algo muito forte para ti, irmão. São 2 textos até. Jeremias primeiro. Jeremias 29, versículo 11. Em Jeremias, versículo 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz. Irmão, você quer paz? Você quer paz? Só em Cristo Jesus a paz, o príncipe da paz. E continua, e não de mal. Deus não tem pensamento de mal para ti. Continua, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Independentemente da teoria que você segue, se é do Big Bang, se é da teoria da evolução, se é da criação, todo mundo precisa um fim, uma finalidade boa. Espera um fim condigno, um fim com propósito. E esse fim só está no Deus de Israel. Mas eu não sou israelita, não. Nesse fim está no Deus Criador dos céus e da terra. E o último texto, que é primeira carta de Coríntios, no seu capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmão, nós talvez já sonhamos em grande cidade, já sonhamos com grandes personagens mundiais, já sonhamos em encontrar com Elon Musk, já sonhamos em encontrar com Jeff Bezos, Bill Gates, grandes homens, grandes personagens, com Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, seja quem for. Mas a Bíblia diz que o melhor para ti é o quê? É o que Deus preparou para ti. O que você quer? O que Deus preparou para ti ou que esses homens mortais que também vão perecer, e muitos deles já pereceram? Irmão, o que Deus preparou para ti é algo eterno, é algo duradouro, é algo que abrange, completa o teu ser, dá sentido à tua vida. Porque se você confiar na esperança humana, nos príncipes deste mundo, que são corrompidos, nos príncipes desse mundo, que se preocupam mais consigo mesmo em relação com outras pessoas, e você negligencia o príncipe da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a tua vida não terá sentido. O que Deus preparou, o que Deus criou, o que Deus vai renovar nesta terra, não vai te aprender. Então, sem mais delongas, eu agradeço pelo momento, irmão Graça, e esperamos que nas próximas vezes tenhamos mais esses estudos, e é tudo que eu tinha para poder assim explanar e entregar ao irmão. Graças. Grato estamos, irmão Maurício, por partilharmos esta palavra. Irmão, isso não é uma brincadeira, é muito sério. Se estamos aqui partilhar essa palavra é porque Deus te ama, quer te ver bem. E se quer te ver bem, irmão, todos os irmãos, esta palavra é muito forte, é para nós refletirmos naquilo que nós estamos feitos e nas teorias que nós estamos apegados. Então, irmão que está a assistir este vídeo, subscreva no canal, dá um like no final e Jesus te ama. A paz do Senhor esteja contigo.